Olha, tem uma informação curiosa e científica, não é, que a gente colheu hoje aqui, dizendo o seguinte, que a cobra cascavel, veneno da cobra, não é, ele pode ser útil para algumas mulheres. Deixa eu explicar bem antes que a gente vai se apanhar. É que o soro do veneno, né, pode tratar câncer de mama. Pelo menos é uma amostra, uma pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia, que é aqui no sul de Minas Gerais. E foi realizada lá por uma professora de medicina juntamente com seus alunos. Mas, segundo a pesquisa, há ainda um avanço, um início de uma pesquisa para que possa ser utilizada para a cura de doença. Ainda existe um longo processo e, obviamente, né, isso é apenas uma primeira publicação. Mas há outros casos, né, onde isso está mais consolidado, porque a pesquisa clínica já é anterior. E toda vez que você fala em pesquisa, principalmente em relação ao câncer, as pessoas chamam muita atenção. Eu me lembro da capa da revista Veja, não dessa semana, da semana passada. Né, a capa da revista foi de uma outra pesquisa também, um outro método de avaliar e tentar conter a doença. Mas hoje nós estamos aqui com uma pessoa que é especialista nisso, é um pesquisador, é o Dr. Bernardo Garicocheia, que é oncologista do Hospital Sírio-Libanês e está gentilmente aqui conosco. Bernardo, muito obrigado pela gentileza. Eu sei que você acabou de vir da Espanha. Eu até queria saber se você vai votar no plebiscito lá da separação da Catalunha. Aí você me diz, estão avaliando. Eu sou da área do Basco, então os bascos estão lá mais para cima ali. Los fueros. Estamos observando a situação. Mas, Bernardo, a minha pergunta é o seguinte, gostaria que você explicasse. Há algum exame de sangue possível e, através desse exame de sangue, detectar se uma pessoa pode ou não estar desenvolvendo um câncer? Então, esse foi o trabalho que foi publicado recentemente numa das revistas da Science, que participou inclusive um pesquisador brasileiro, na Johns Hopkins, em Baltimore. E ele é um trabalho interessantíssimo, porque ele descortina para a gente uma possibilidade, Heródoto, de que a gente possa fazer prevenção de câncer no futuro muito próximo, sem precisar de tantas traquitanas, exames de imagem e de uma forma muito precisa com simples exames de sangue, né? O princípio é básico. Eu vou tentar te explicar da forma mais simples possível. Sei lá que eu sou leigo, hein, meu? Isso, sem problema, tá? Quando uma célula normal da gente morre, essa célula libera DNA para a circulação, para o sangue. Esse DNA vai fragmentado em pedacinhos. A gente sabe disso há uns 30 anos, mais ou menos. Acontece que nesses 30 anos se aprendeu cada vez mais sobre como o câncer surge. O que acontece com a célula cancerosa? Ela adquire alterações químicas, que às vezes são mutações, às vezes outros tipos de alterações químicas, mas que são diferentes do DNA das células normais. Então, o DNA da célula cancerosa tem alterações químicas próprias, né, e que circulam no sangue. Bacana. Qual é a próxima etapa? A gente precisava de tecnologia para poder identificar essas quantidades mínimas de DNA de células que são cancerosas no sangue. Isso antes da doença se manifestar? Pois é. No primeiro momento que se conseguiu fazer, foi se identificar fragmentos de DNA de pessoas que a gente já sabia que tinham câncer. Tá? E essas informações eram extremamente importantes e já são utilizadas hoje, a gente chama de biópsia líquida essa técnica, para poder ajudar os médicos a decidir que tratamento é melhor para o paciente, para câncer de pulmão, por exemplo. Então, ao invés de ficar biopsiando o tumor do paciente toda hora... Desculpa, biopsiando quer dizer tirando um pedacinho? Tira um pedacinho do tumor do paciente, tá? Para poder ver se ele está se transformando do ponto de vista genético e, portanto, tem que trocar de remédio. Você pode fazer isso no sangue e descobrir se esse paciente tem determinadas alterações químicas no DNA dele, que está circulando. Então, eu sei que um determinado remédio vai funcionar e outro não. Tá? Essa é a primeira etapa. Mas o que os pesquisadores descobriram na Johns Hopkins, eles pegaram um grupo grande, uns 80 pacientes com câncer, em estágio muito inicial, que foram descobertos acidentalmente. Tá? Uma mulher que foi fazer um ultrassom de pelve e achou um câncer de ovário, estágio mínimo, que não tinha sintoma nenhum. Uma pessoa que foi fazer um raio-x de tórax, por alguma razão, achou uma bolinha no pulmão, também não tinha sintoma nenhum. Eles pegaram várias, 80 pessoas nessas condições e pegaram uma amostra de sangue dessas pessoas. Qual era a ideia? Se o DNA desse câncer tem alterações químicas específicas, tá, eu sou capaz de achar em quantidades mínimas isso no sangue das pessoas. Eles acharam. Em quase 75%, 80% dos casos, eles conseguiram detectar alterações no DNA que tinham uma série de informações maravilhosas. Uma delas é que eles conseguiam detectar tumores mínimos, minúsculos, com esse exame. A segunda delas, eles podiam dizer de onde era
câncer, mesmo sem o médico analisando o exame de DNA, sem saber Só de onde pela era o análise câncer dela, original. então, Pelo tipo de alteração química, como se fosse uma bandeirinha, Sei. que cada alteração química dá diz, olha, eu sou de câncer de ovário, eu vim de uma célula do pulmão, eu vim de uma célula do pâncreas. Tá? Você imagina a revolução que isso pode causar na medicina preventiva nos próximos anos, se realmente se tornar realidade. O próximo passo é que os cientistas vão ter que utilizar essa tecnologia num número enorme de pessoas e verificar se de fato eles conseguem replicar os resultados. E a segunda coisa, se isso de fato vai fazer diferença. A gente acredita que sim, na sobrevida e na taxa de cura de câncer das pessoas. Agora, Bernardo, em que ponto está essa pesquisa? Essa análise do sangue da pessoa? Extremamente avançado. Já está sendo usado na prática para algumas situações, né? Mas esses estudos de prevenção, sabe, eles são de um interesse não só de indústrias farmacêuticas, porque... São elas que bancam isso aí? Especialmente os laboratórios de biologia molecular, que hoje fazem isso, né? Interesse dos governos, das fontes pagadoras, ou seja, tem muita gente com dinheiro interessada nisso. E você sabe que onde tem dinheiro envolvido, as coisas andam muito mais rápido. Sem dúvida. Você imagina o interesse de todas as fontes pagadoras de poder descobrir um câncer de pulmão num estadio que ele é removido com uma cirurgia e você cura a pessoa. Sabe? Sem precisar de quimioterapias, etc. Né? E, evidentemente, do ponto de vista emocional para as pessoas, né? Assim, evitar o sofrimento de grandes cirurgias, quimioterapias, etc. Né? Não tem preço isso. Entendo. Quer dizer, então, na medida que essa pesquisa for avançando, ela é capaz de detectar um câncer antes dele se manifestar ou só quando ele está na sua fase inicial? Aí nós vamos enfrentar um problema muito sério. Ele é capaz de detectar o câncer antes dele se manifestar, sabe? O problema sério é, esse câncer se manifestaria, sabe? Ou seja, será que nesse momento no meu corpo já não existem várias células cancerosas e elas não vão se dividir ou não vão se manifestar porque meu sistema imunológico vai dar conta delas, porque elas não têm o número de alterações genéticas suficientes para poderem progredir, sabe? Isso deve estar acontecendo o tempo inteiro, Heródoto, no corpo da gente. Isso acontece sempre na pessoa? O tempo inteiro, tá? E imagina se a gente começar a desenvolver uma tecnologia que vai começar a descobrir um monte de cânceres que não precisariam ser descobertos. Será que eu não vou começar a fazer supermedicina? Tá? Ou seja, começar a... Esse é um dilema dessa pesquisa ou não? Totalmente. Esse é o dilema da medicina moderna. Será que a gente não faz exames demais, que são desnecessários? Tá? O problema é que ninguém quer pagar o preço da dúvida. Tá? Claro. Então, você dizer para as mulheres que nem todas elas precisam fazer mamografia anual a partir dos 40 anos de idade, e é verdade, tá? A maioria das mulheres não vai ter câncer de mama na vida, sabe? Em torno de 13%, 12% vão ter câncer de mama até os 90 anos, mas 88% não vão ter. Agora, e os homens com o seu câncer de próstata? É a mesma coisa, não é? Grande parte dos cânceres, um bom número dos cânceres de próstata descobertos, eles não teriam nenhum tipo de sintomatologia para o paciente, não tem nenhuma importância, eles são de baixa taxa de progressão maligna, é só você observar, fazer uns exames de vez em quando, né? Então, nós ainda temos que aprender a diferenciar qual é o câncer que realmente vai evoluir para um estágio perigoso, daquele que você não precisa fazer nada. E aí sim eu acredito que os exames genéticos... Deixa eu fazer outra pergunta dele. Eu posso ter um câncer no meu corpo e ele fica latente, é isso ou não? 30 anos, 40, 50, e nunca se desenvolver. Tá? Aliás, isso é muito provável. Sabe? Nós temos 1 trilhão de células no nosso corpo. Sabe? É muito provável que essas células, ao acaso, adquiram mutações que vão deixá-las... Olha, eu estava falando até uma coisa, eu conheci uma senhora idosa, mais de 80 anos de idade, depois ela ficou sabendo que ela tinha um câncer desse de pele, melanoma, enorme no pé, e nunca se manifestou. Ela foi retirar, mesmo, sei lá, com mais de 80 anos de idade, eu mantenho 25 anos aqui, nunca aconteceu nada. Ele estava ali quieto. Não houve... Esses casos são fascinantes e eles contam para a gente uma história muito bacana. Assim. Existem alguns fenômenos genéticos nas células que fazem com que elas não consigam completar o ciclo inteiro até virarem células completamente independentes. Um melanoma grave, invasivo, que pode matar a pessoa. Não é? Estudar essas pessoas é fundamental. O que faltou, que gatilho que faltou para que esse câncer se espalhasse pelo corpo? Tá? E quando a gente encontra essa informação, que chave é essa, a gente talvez vai encontrar um modelo para poder tratar câncer também. Então, o segredo está no DNA. Estudando o DNA de células cancerosas, nós vamos descobrir que pacientes têm câncer no estágio muito inicial, quais são aqueles que de fato precisam tratar, aqueles que têm câncer mais agressivo e assim por diante.
Isso vai acontecer num período tão rápido, Heródoto, que nós veremos ainda no nosso tempo de vida. Vê lá, essas modificações impressionantes acontecendo, sabe? De uma doença que a gente nem conseguia falar o nome dela uma geração atrás. Né? Você fala aquela doença. Pô, isso é do meu tempo, não é do seu. É do meu. A gente falava aquela doença, mas não pronunciava a palavra câncer. Vamos lá. Morreu da doença C. É verdade. Eu peguei muito isso. Inclusive aqui no meio jornalístico, tudo. Vamos lá. Você não dizia que a pessoa estava com câncer. Pois é. Então, acho que nós vamos hoje ter uma situação que vai se revolucionar. E você sabe de uma coisa importante, assim, uma das coisas mais relevantes no fato de que você pode evoluir para uma cura do câncer num futuro muito mais próximo do que nós imaginamos, é o fato das pessoas se darem consciência disso e não terem mais medo da palavra C, tá? Falarem sobre isso, discutirem em redes sociais sobre a sua experiência, sabe? Motivarem os outros indivíduos a buscarem atendimento médico o mais rápido possível, sabe? Essas coisas, a atitude cultural a respeito do câncer, ela é tão importante quanto as descobertas científicas, elas andam par e passo. Sem dúvida. Gentilmente aqui conosco, o doutor Bernardo Garicotier, que é oncologista do Hospital Sírio-Libanês. Bernardo, outra coisa que eu queria perguntar a você, geralmente os tratamentos de câncer, eu conheço o Instituto de Câncer São Paulo, conheço o Paulo Hoff, que é o diretor do Instituto e tal, mas esses tratamentos ainda são muito caros, não? Eles aconteceram de uma rapidez muito grande e eles vieram na esteira, na verdade, de descobertas científicas sobre o câncer que custaram muito caro. Se acelerou, elas se aceleraram nesses últimos tempos? Absurdamente. Mas absurdamente. Deu quanto tempo para cá? 5 anos para cá? Cada ano que passa, o número de drogas novas que são testadas ou entram em teste, praticamente representa metade do que já se conhecia de drogas antes. O número de moléculas, eu ouço números diferentes, sabe? Nesse último congresso, 10 mil moléculas novas passaram por testes iniciais. 10 mil? Para eu entender, 10 mil moléculas, 10 mil remédios diferentes. Pronto, exatamente isso, tá? Que passaram pelos estudos preliminares, mostrando que elas são viáveis quimicamente. É claro que vão chegar no fim dessa corrida, algumas, tá? Mas que seja 1% disso, ainda seria um número monstruoso de remédios novos contra câncer, né? Além disso, está descobrindo maneiras diferentes de tratar o câncer que não seja um jeito de dar um veneno para matar a célula cancerosa. Que é chamado quimioterapia. Pronto, exatamente. Estamos ensinando o sistema imunológico a poder matar células cancerosas. A gente nunca imaginou isso há um tempo atrás, há 5 anos atrás. A gente está desenvolvendo hoje terapias que você coloca um DNA para destruir a célula que você quer matar do câncer, que você mencionou na capa da Veja, não é? Ou seja, ideias brilhantes, geniais que estão aparecendo para o tratamento do câncer, né? É um momento muito, muito interessante de você estar vivendo. Bom, e graças à sua participação, para nós, como leigo, fica... Bernardo, muito obrado pelo esforço de ter vindo. Imagina. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado.